Isso eu acho que é uma questão central. A exposição, que antes era uma exposição sobre uma luta histórica e que protagonizada especialmente pela Cláudia e pelo Davi, né? Hoje é uma exposição que revê essa luta que vem sendo, de uma certa forma, assumida pela nova geração através dos trabalhos das novas gerações. Então ela também, nessa nova versão, é uma espécie de passagem de bastão de uma geração, né, que lutou muito nos anos 70, 80 e 90, que aos poucos entende que quem vai conduzir essa luta, quem tem energia, quem tem questões novas, quem tem novas propostas para essa luta, é essa nova geração, seja de artistas, seja de ativistas, que está presente também na exposição. Quando começaram a circular as imagens recentes do povo Yanomami em estado grave de desnutrição, com doenças como malária e verminose, um outro assunto também circulava na imprensa: a inauguração de uma exposição que celebrava a existência do povo Yanomami. Com curadoria de Thiago Nogueira, entrevistado de hoje no podcast da semana, no dia 3 de fevereiro foi inaugurada a mostra A Luta Yanomami no The Shed, em Nova York. A mostra traz 200 imagens da fotógrafa suíça Cláudia Andujar, que vive no Brasil desde os anos 50, e de artistas Yanomami como José Kamokahashi, Orlando Nakioshima, Porako Rico e outros. O xamã, escritor e líder político Davi Kopenawa, do povo Yanomami, esteve presente nessa inauguração e nas diferentes conferências que a exposição resultou. Eu sou Luara Calvani e este é o podcast da semana. Essa exposição, A Luta Yanomami, foi apresentada pela primeira vez no Instituto Moreira Salles em 2018. Depois passou por França, Itália, Espanha, Inglaterra e Suíça, e ainda vai chegar ao México, ao Chile e à Colômbia. Desde então, com as mudanças políticas, os ataques aos povos indígenas durante o governo de Jair Bolsonaro, esse conjunto de obras foi se transformando, ganhando um novo papel, agregando artistas indígenas. Isso tudo como um projeto do curador Thiago Nogueira. Além da curadoria, Thiago dirige o Departamento de Fotografia Contemporânea no Instituto Moreira Salles e é editor-chefe da revista Zoom. É com ele que eu converso hoje sobre as escolhas da exposição, sobre representatividade, sobre como e por que a mostra se transformou diante dessa grave crise e sobre fotografia contemporânea, especialidade do Thiago Nogueira. Thiago, obrigada por estar aqui com a gente, para falar de fotografia. Obrigado você, Luara, pelo convite. E, Thiago, você organizou aí uma grande exposição da Cláudia Andujar, que trazia o tema principal da carreira dela, que é a luta Yanomami, né? E aí que 50 anos depois dela já ter feito essa denúncia, a gente vê essa história se repetir. Aí eu te pergunto como a Andujar, aos 91 anos, e você também, né? Como vocês receberam essa retomada do tema à mídia nos últimos tempos? Na verdade, essa exposição começou em 2018, no IMS de São Paulo, e tinha como propósito homenagear uma luta que tinha dado razoavelmente certo, que era, né, a luta de uma artista, de uma refugiada da Europa, que se transformou numa artista e depois numa ativista no Brasil, e que tinha, junto com Davi Kopenawa, conduzido uma luta histórica pela demarcação e pela defesa dos direitos do povo Yanomami, da sua soberania. Então, é uma exposição que tentava pensar qual que era a participação da imagem, né, da fotografia, da arte e também do desenho nessa luta, como é que esse entendimento da produção visual tinha se transformado ao longo de todo esse tempo e qual era a dimensão política e ética que estava associada a essas imagens, né, que transformava essa luta de tanto tempo numa questão tão importante. Isso foi um projeto que a gente começou a estudar por volta de 2016 e abriu em 2018, muito antes do governo Jair Bolsonaro, que na verdade deu uma volta gigantesca nessa questão, porque tudo que a gente viu e estudou no período da ditadura, a violência contra os povos indígenas, uma ignorância absurda, uma brutalidade do Estado que parecia ter sido superada, ou pelo menos que a gente parecia que a gente tinha avançado alguns passos, voltou à tona de uma forma muito violenta, talvez até mais violenta do que no período em que eles tinham lutado. Então, o interessante, eu acho que desse projeto é que essas mudanças políticas me fizeram perceber claramente como essa não é uma luta pontual, não era uma história da ditadura, mas era uma história de 500 anos, né, de violência, de massacre, de genocídio de populações que já estavam aqui no Brasil muito antes da chegada dos europeus.
ao longo desse caminho, muitas coisas aconteceram no mundo, né? A gente abriu a exposição em dezembro de 2018 em São Paulo, Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019. A exposição, me lembro da Cláudia falando, eu lutei a vida inteira, não sei mais como que eu vou continuar lutando, eu tenho forças, mas eu estou ficando velha, vocês precisam, essa geração nova precisa me ajudar. E eu percebi que o que parecia ser uma exposição para reconectar uma história acabou se transformando numa plataforma importante para fazer com que essa história estivesse presente e não fosse repetida, né? E de alguma maneira fosse ouvida. E isso foi interessante porque a exposição, né, depois de São Paulo, viajou pela Europa por 5 países e, de uma certa maneira, todas as outras coisas que aconteceram, não só o governo Bolsonaro, o governo Trump, a pandemia, os movimentos do Black Lives Matter, toda também a revolução que a arte vem aprendendo com os povos indígenas, né? Tudo isso influiu na maneira como essa exposição foi se transformando ao longo desses tempos e como a gente foi reentendendo o trabalho da Cláudia, do Davi, de todo o povo Yanomami nesse período. Então a própria exposição é aí uma obra aberta, né, porque ela rodou o mundo e foi se transformando. Inclusive, nessa que está em Nova York, a gente tem desenhos, pinturas e vídeos ali de artistas Yanomamis. Queria que você falasse um pouco o que esses novos trabalhos têm em comum e desse processo de transformação, né, como curador dessa exposição. Pois é. Então imagina que essa exposição estava prevista para abrir aqui em Nova York, né, em fevereiro, 2 semanas antes da abertura, com tudo planejado. Quer dizer, ela abriu em Nova York já numa nova versão, porque ela circulou pelo Brasil, depois pela Europa, e agora vinha para os territórios colonizados, né, onde a violência indígena ainda é muito presente. E a gente fez todo um projeto de não só incorporar na própria exposição a nova geração Yanomami, que vem lutando e que vem produzindo arte. Então é uma exposição que é uma versão ampliada da exposição que teve em São Paulo, mas também de pensar como que essa exposição se conectaria com as questões indígenas e com os povos indígenas que estão presentes nos Estados Unidos e que continuam lutando por seus direitos. Isso já era uma grande questão importante para a gente, política, que a gente veio desenvolvendo ao longo desse tour. E agora, 2 semanas antes da abertura, a gente teve esse escândalo, né, das imagens que circularam, das informações que chegaram, de todo o acúmulo do descaso do governo Bolsonaro com os Yanomami, e isso se tornou uma questão internacional. Então, isso mudou também um pouco, eu acho, o sentido da exposição e o sentido, inclusive, da viagem de todo o grupo Yanomami que veio para Nova York abrir a exposição, porque você deixar o seu povo num momento de crise humanitária tão grave, né, para vir abrir uma exposição, teria que ser, a gente teve que reformular esse projeto para que isso realmente fosse compreendido como uma missão diplomática, né? O Davi Copenau é um chefe de Estado que está deixando o povo numa situação dramática para vir para o cenário internacional, chamar atenção, pedir ajuda, apoio e todo tipo de pressão política e suporte, como inclusive eles fizeram nos anos 80 e nos anos 90 para tentar demarcar o território, né? Junto com os artistas que vieram. Então, isso fez com que a gente teve que transformar também toda a programação que a gente tinha pensado para conectar uma agenda maior política em torno da exposição, com falas, né, na Universidade de Columbia, na Universidade de Princeton. A gente recebeu o secretário-geral das Nações Unidas, embaixadores, cônsuls. Quer dizer, a exposição é só o ponto de partida de uma agenda política, de uma trama que a gente veio trabalhando nesses últimos dias para garantir que essa viagem toda, esse esforço, né, fosse aproveitado da melhor forma possível em defesa do povo Yanomami. Ótimo. E vocês conseguiram esse espaço aí tão importante porque há esse interesse, né, da comunidade internacional. Eu queria que você falasse quais os principais interesses que essa comunidade, que essas pessoas que participaram das conversas trouxeram para o debate. Há um interesse claro no cenário internacional, e isso eu já tinha sentido na Europa, pela questão da Amazônia. Muita gente, muito espaço na mídia para discutir mudanças climáticas, desmatamento e todo o processo de destruição da Amazônia. Eu acho que a exposição e essa viagem também ajuda a entender uma questão maior, que é a preservação da Amazônia, a proteção da Amazônia é fundamentalmente uma questão de justiça social. Se você não defender as pessoas que por milênios defendem a Amazônia, protegem a Amazônia, não tem nenhum sentido em discutir a manutenção desse ambiente. O que eu sinto que vem sendo uma transformação que precisa ser bem construída e que a gente precisa comunicar com clareza é que assim, a Amazônia não é um continente verde, não é uma floresta selvagem desabitada. Ela está lá porque muitos povos indígenas habitam e manejam e têm as tecnologias e têm o conhecimento necessário
para fazer com que ela exista e que ela sobreviva daquele jeito em uma certa harmonia e num certo equilíbrio. E eu acho que se a gente não proteger esses povos, não tem nenhum sentido manter a árvore de pé. São esses povos que vão proteger a Amazônia. A gente tem que lutar pela vida, pelo respeito à vida humana. E essa vida, com o seu conhecimento, com a sua visão de mundo, e com a sua integração e compreensão do planeta, é que vai proteger o que ainda resta do planeta que a gente não soube proteger, que a gente já destruiu. Então isso eu acho uma das questões que ainda precisam ganhar. O Davi até fala, né, não é mudança climática, por exemplo, que é um termo muito comum aqui, ele fala é vingança climática. Na verdade, a Terra está se vingando da destruição e da violência que a gente está impondo sobre ela. Tiago, falando de imagem, aí as pessoas ficaram realmente muito chocadas com essas imagens dos Yanomami, que são muito chocantes mesmo, e elas foram essenciais aí para ações urgentes. Eu queria ouvir de você um pouco sobre esse poder da imagem nesses tempos de excesso, né? Falar um pouco, desde o trabalho da Andujara, a gente vê essa força, né? No caso da Cláudia, é muito interessante perceber a transformação dela em relação à imagem, porque ela chegou no começo dos anos 70, ainda muito ligado ao jornalismo, uma produção artística, né, e foi desenvolvendo formas de fotografar e de representar uma cultura diferente, uma espiritualidade diferente, né, uma visão xamânica do mundo. E há uma contribuição muito interessante na medida em que ela expandiu o que a fotografia é capaz de fazer como linguagem para nos dar acesso a uma outra realidade, a uma outra experiência. É uma espécie de uma tradução, né? Uma interpretação mesmo de uma cultura que não era originalmente a cultura dela. Quanto mais ela foi conhecendo a cultura Yanomami e convivendo com os Yanomami, ela foi desenvolvendo técnicas e usando técnicas fotográficas para tentar representar toda essa espiritualidade, o que para nós era invisível da experiência xamânica em fotografia, e técnicas de fotografia básica, usando múltipla exposição, uma velocidade do obturador baixa, né? Coisas da fotografia. Quando a gente vê aquela, né? Ela tem uma foto de cima que é cor-de-rosa, né? Isso, por exemplo, usando um filme infravermelho, que era originalmente usado pelos militares para fazer mapeamento do solo, atrás das riquezas, e que ela reutiliza de uma forma a produzir um ambiente onírico, né? Uma imaginação, uma potência da natureza. Tem uma subversão ali na forma também como ela pensa a fotografia. Mas isso é um momento, eu acho. Quando a perimetral norte começa a ser construída na Amazônia e a ditadura realmente ocupa e faz aquela, né, chacina toda em relação aos povos indígenas, eu acho que a Cláudia percebe que mesmo a fabulação da imagem não é suficiente para proteger as pessoas. E ela muda, não só se afasta dessa forma de pensar a imagem como, né, uma forma de abrir a nossa experiência a outros universos, mas também da própria produção artística e se move para o ativismo. Ela faz pouquíssimas fotos nesse período, nos anos 80, e basicamente as fotos que ela faz são fotos de denúncia. Ela não queria fotografar a tragédia, ela não queria fotografar os Yanomami em posições difíceis. Essas imagens que ela faz nesse período eram imagens que não deveriam existir, mas que precisam existir naquele momento com uma certa urgência para comunicar para as pessoas que estão fora dali, que são as pessoas que estão agredindo aquelas outras pessoas, né, sobre as violências que elas estão causando. Então, de uma certa forma, ela até retoma o conhecimento dela do jornalismo para chamar atenção para a questão Yanomami nos anos 80, né, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, em relação não só à destruição da perimetral, à colonização, enfim, ao garimpo, né, à prostituição, ao alcoolismo, à entrada das armas, tudo isso. O que é triste perceber é que isso se repete hoje, né? Que a gente, os grupos que trabalham com os Yanomami e que participam, inclusive alguns, né, das associações que estão ligadas à exposição, vêm denunciando o que está acontecendo há meses, há anos, há semanas, né, há muito tempo, mas a gente não dá atenção. De repente são essas imagens que saem do território, que são imagens brutais, terríveis, né, e que causam uma comoção nacional que finalmente faz com que toda essa crise ganhe a proporção que deveria ganhar na mídia, né, impressa. Então, também é interessante ver como a imagem, mesmo que, né, a gente hoje em dia, por exemplo, discuta uma série de questões em relação a quem representa, quem fotografa, como lidar com as imagens de violência, ela ainda tem um papel político de visibilidade muito forte. E eu acho que foi isso que a Cláudia entendeu claramente com os Yanomami, e foi essa a maneira como ela começou a pensar o seu arquivo a partir dos anos 80, porque ela parou de fotografar nesse período, mas ela, desde os anos 80, usa o arquivo que ela produziu como um corpo de uma ferramenta política, né? Um corpo de afirmação e de visibilidade para abrir espaço para a questão Yanomami no cenário nacional, no cenário internacional, especialmente para angariar apoio político, acima de tudo, né?
Tiago, você falou aí de representatividade e essa exposição Xingu que acontece agora no IMS, tem uma sala ali em que a gente vê indígenas segurando câmeras de vídeo, foto, enfim, com seu olhar de curador, assim, você podia falar um pouco disso, dessa preocupação com o protagonismo desses povos representados? Essa é uma questão central para a gente pensar a imagem, né? É uma revolução que a gente vem passando no campo da reflexão visual, que é entender a importância de dar protagonismo às pessoas que sempre foram sujeitos das imagens, né? Assunto, muitas vezes objeto das imagens. Então, isso acho que vai trazer para o campo da imagem todo um universo novo, uma forma de pensar e de atuar e de se relacionar com a imagem muito rica, muito mais ampla e muito mais diversa do que a gente vinha trabalhando até então, com o apagamento dessas populações. Alguns povos, por exemplo, como os Yanomami, que são mais isolados, né, até recentemente não tinham muita familiaridade com as tecnologias, com a câmera, né, isso depende não só do equipamento, às vezes depende de energia elétrica, depende de uma série de questões que não estão totalmente presentes no território. Os Yanomami, por exemplo, com quem eu tenho mais contato, inclusive tem certas tabus com a imagem, né? Eles não gostam, por exemplo, que imagens de pessoas que já morreram circulem, algumas gerações mais novas não gostam da fotografia, mas eu senti, especialmente quando estive lá, assim, um interesse muito grande, uma curiosidade muito grande das novas gerações. A gente tem na exposição um artista que é o Amari Yanomami, né? Ele é um cineasta, um dos primeiros cineastas a produzir no território Yanomami, inclusive estimulado pelo projeto Vídeo nas Aldeias. E eu acho que ele entende claramente a importância de ele poder documentar a própria realidade e a própria vida Yanomami com uma câmera e com as decisões que ele mesmo quer tomar. E na exposição é muito interessante ver, por exemplo, como a Cláudia documentou esses rituais xamânicos, né? E como hoje o Morzaniel filma os mesmos rituais. A gente inclusive tentou na exposição não transformar isso numa linha cronológica de desenvolvimento, assim, né, do pensamento da imagem, mas assim eles estão colocados em simultaneidade, porque mesmo que vindos de contextos diferentes, eles compartilham dessa mesma vontade de transformar, né, de dar visibilidade a interpretar visualmente um aspecto da cultura, seja a Cláudia com as suas questões nos anos 70, seja o Morzaniel hoje. Então, não só no campo da imagem, mas, por exemplo, no desenho, é muito presente essa participação dos Yanomami em tentar falar de si mesmo, sobre sua própria cultura, sobre suas próprias questões, elencar os seus, né, experimentar e elencar as suas identidades a partir da produção visual. Isso eu acho que é uma questão central. A exposição, que antes era uma exposição sobre uma luta histórica e que protagonizada especialmente pela Cláudia e pelo Davi, né? Hoje é uma exposição que revê essa luta que vem sendo, de uma certa forma, assumida pela nova geração através dos trabalhos das novas gerações. Então, ela também, nessa nova versão, é uma espécie de passagem de bastão de uma geração, né, que lutou muito nos anos 70, 80 e 90, que aos poucos entende que quem vai conduzir essa luta, quem tem energia, quem tem questões novas, quem tem novas propostas para essa luta, é essa nova geração, seja de artistas, seja de ativistas, que está presente também na exposição. Ótimo, e que conversa boa, né, tê-los todos em uma única exposição, muito legal. Eu acho que essa luta e essa representação tem que ser feita não apenas do ponto de vista das obras que estão na exposição, e eu acho que isso é um grande... A minha ideia é que, aos poucos, os artistas contemporâneos invadam a exposição, entrem e se intercalem com a Cláudia, se misturem e vão ocupando essa história e vão complementando essa história. A gente está organizando um tour para essa exposição que ainda vai passar por 4 outros lugares, né, aqui na América Latina. E eu espero que, ao longo desse processo, inclusive, eu consiga treinar e trabalhar com jovens Yanomami que se interessem, por exemplo, pela curadoria, para que eles também comecem a assumir das minhas, né, decisões, das minhas mãos, o próprio projeto da exposição, e que isso possa ser uma exposição que vá sendo o tempo todo transformada e reformulada e que, né, vai sendo transferida, inclusive, para o povo Yanomami para cada vez mais representar a luta que eles querem conduzir. E, Tiago, você falou de protagonismo aí, então eu queria ouvir de você em que momento você acha que está a fotografia brasileira? Porque é com isso que você trabalha ali, né? Com a fotografia contemporânea, com a revista Zoom. O que você observa de comum com o trabalho de fotógrafos e fotógrafas aí da nova geração? A gente está num momento muito entusiasmante da fotografia brasileira, porque, de fato, há um grupo novo, muito jovem, diverso,
muito interessado em produzir imagens, muito conectado com as imagens, já, digamos, nascido e criado dentro de um universo das imagens, e que está recolocando uma série de questões que a gente achava que eram questões universais, ou questões imutáveis, ou questões pontos de partida do discurso fotográfico. Então, eu, que venho trabalhando há algum tempo já com a imagem, vejo isso com muito interesse. Assim, eu acho que essa nova geração, que inclui artistas negros, artistas indígenas, artistas trans, artistas assim inclusive de grupos sociais muito diversos, vai realmente revolucionar a maneira como a gente pensa a imagem, o que a gente vê, o que a gente tem acesso, como a gente consegue representar o mundo, né? É uma chance muito interessante poder ter aquele que sempre foi o outro, né, ou que não teve acesso integral a essas ferramentas, que foi apagado muitas vezes, inclusive, por essas ferramentas, tomar nas próprias mãos a câmera e a autoridade da representação e oferecer uma outra perspectiva do mundo. Eu acho que para quem é curador, não poderia ser um cenário mais interessante, né? Não poderia ter um panorama mais rico. Pensar que eles vão realmente contestar o que a gente pensou que era o cânone imutável, o que a gente pensou que eram as certezas da produção visual. Inclusive, contestar até mesmo o que é a fotografia, né? Eu acho que essa nova geração trabalha de uma forma muito mais fluida as fronteiras, né? Entre a performance, a imagem gerada por inteligência artificial, pela câmera, com filme, digital. Tem uma dissolução de fronteiras também, que vai se dar não só no ponto de vista social, né? Mas também do ponto de vista formal, que é revolucionário e é entusiasmante, é o que dá energia e vontade de continuar trabalhando e estudando. Ótimo, Thiago. Acho que é isso. Te agradeço pelo papo. Valeu, Luara. Muito obrigado a você. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como a atriz e escritora Maria Ribeiro sobre amizade, com a jornalista Flávia Oliveira sobre economia, com a consultora e influência digital Bia Granja sobre o futuro das redes sociais e com a apresentadora de TV Didi Wagner sobre viajar. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem.